Boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente mais um episódio. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou Karina Cardoso, fundadora e apresentadora do ElevaCast. E se você está com a gente desde o início, você já percebeu que hoje o nosso cenário está diferente por aqui, e isso não é por acaso. O Natal é um momento especial, uma data que nos convida a desacelerar, a estar mais presente e nos conectar com o que realmente importa. O ElevaCast não poderia passar por essa data sem traduzir um pouco desse sentimento também no nosso ambiente. Por isso, trocamos o cenário mais formal por um espaço mais leve, mais claro, mais aconchegante, um lugar que lembra casa, conversa boa e troca genuína. Um convite para você se sentir à vontade, como se estivesse conosco vivendo essa experiência de forma mais próxima e acolhedora. E essa escolha tem tudo a ver com o propósito do ElevaCast. Esse programa nasceu para encorajar você a se elevar para conquistar os seus sonhos. Aqui você encontra pessoas comuns com histórias reais que transformaram ideias em realizações extraordinárias. Pessoas que, ao compartilharem suas vivências, aprendizados e desafios, ajudam outras pessoas a acreditarem que também é possível. Então, se acomoda, fica à vontade, aproveita esse episódio especial, embalado como um presente pela magia do Natal, para você poder se inspirar a novos começos. E por falar em novos começos, eu não posso deixar de agradecer quem nos ajuda e fazer tudo isso aqui acontecer. Então, um obrigado especial ao nosso patrocinador HD Marketing Digital. Eles são especializados em fazer marcas e empresas serem lembradas através do posicionamento no digital. Então, se você em casa precisa de algo desse tipo, pode contar com eles para fazer todas as frentes que forem necessárias para impulsionar o seu marketing. Um agradecimento também ao nosso patrocinador VND Studio, que é a casa do ElevaCast, e uma super recomendação para quem precisa não só de um espaço bonito e profissional, mas também ajuda para roteirização, produções audiovisuais e criação de conteúdos digitais. E também um agradecimento especial à nossa parceira Fica Velas, que cria um ambiente bem aromatizado para a gente durante as gravações, uma excelente experiência para os nossos convidados e também para você aí de casa. Então, se você quer conhecer mais sobre os nossos patrocinadores e parceiros, aqui na legenda desse vídeo tem todas as redes sociais para vocês entrarem em contato e também nas nossas redes sociais tem algumas publicações contando um pouco mais sobre eles. E olha, hoje nesse episódio nenhum detalhe é por acaso. Inclusive o moletom que eu estou usando da Universidade de Harvard, porque a nossa convidada para o episódio especial de Natal foi alguém que eu conheci lá na Universidade de Harvard. Nós fizemos juntas o curso de Inovação e Estratégia Empresarial. Ela é uma mulher incrível e em pouco tempo nós nos aproximamos de uma maneira muito profunda e genuína e que um sentimento meu de admiração passou a ser também de orgulho, gratidão, respeito e um desejo sincero de vê-la crescer cada vez mais. Ela é formada em Direito e Contabilidade, tem MBA em Planejamento Tributário, exerce o cargo de CFO e sócia na Reut, é vice-presidente de Finanças na Associação da TEC, a CESPRO, também é professora de pós-graduação e já passou por diversas empresas nacionais e multinacionais de renome no mercado. Além de ter sido, claro, capa de revista da reforma tributária, ela é hoje uma das mulheres que está no centro das decisões que vão redefinir a tributação no Brasil. E é por isso que eu tenho certeza que hoje a gente vai poder aprender muito com ela. Com vocês, Caroline Souza. Nossa, muito obrigada, Ká, pela Bem-vinda. introdução. Obrigada pelo convite. Você sabe que a admiração é totalmente recíproca. Nós tivemos a oportunidade de se aproximar, de conversar em Harvard sobre não apenas a profissão, a nossa carreira, a nossa jornada, mas sobre a vida. Então eu conheci um pouco mais de ti, você conheceu também um pouco mais da minha vida, e a gente criou essa conexão, e saiba que eu te admiro demais também, a sua jornada é incrível, inclusive hashtag fica a dica, ó, alguém tem que entrevistar a Ká para fazer o inverso, né? Verdade. E a gente também saber mais de ti, porque o público merece. Então é um prazerzaço estar aqui com você, ainda mais num especial de Natal. Para quem me conhece sabe que eu amo o Natal. É a melhor época do ano. Que legal, que legal. Inclusive, de novo, obrigada por ter aceito meu convite. É uma honra ter alguém como você aqui gravando esse episódio. Eu também, assim, sou suspeita para falar porque eu amo Natal. E para quem não sabe que tá em casa, a gente tentou gravar numa outra data, né? E não deu certo. E eu falei, nada é por acaso nessa vida. Vamos gravar no Natal, vamos com tudo de Harvard, de vermelho, para combinar, para
mostrar também, acho que a gente se orgulha muito dessa jornada, assim, foi um ponto alto na vida de todos que estavam ali com a gente e das nossas, com certeza. Então, obrigada de novo por ter vindo, eu tô muito, muito feliz mesmo. A Carol Imagina, é alguém que eu levo pra vida. Convite. Super animada. Cá, quando a gente começa o episódio, acho que a ideia é primeiro compartilhar um pouco dessa jornada. E eu brinco, eu falo que eu gosto de perguntar primeiro quem que foi a versão criança, né? Então, quem foi a Carolzinha? O que a Carolzinha pensava que queria fazer quando fosse adulta? E o que de fato, né? Até onde você chegou, o que de fato você faz, o que você fez, como foi essa jornada, se puder contar pra gente. Eu já conversei com ela, já perguntei, porque eu tenho essa mania de sempre que eu conheço alguém, pergunto, e aí, qual que é essa história? O que você fez? Como é que você fez pra chegar até aqui? Então, eu já sei, mas eu acho que é uma história que vale muito contar para quem tá em casa, então o que você estiver à vontade para falar e compartilhar, acho que a gente vai poder ganhar muito com esse bate-papo. Maravilha, Ká. Então eu vou começar do começo, tá? Ótimo. Talvez seja uma história surpreendente, porque é diferente do que normalmente as pessoas sonham, né? Eu sonho em ser professora, eu sonho em ser arquiteta, sei lá, cientista. O meu primeiro sonho real, assim, que eu falei, quando eu crescer eu quero ser caminhoneira. Mentira, muito bom. Juro. Gente, presta esse... atenção. Caminhoneira, por quê? Tem um motivo. Lógico. Meu pai foi caminhoneiro, meu avô foi caminhoneiro, meu irmão era caminhoneiro. E o meu irmão, ele é 18 anos mais velho que eu. Então ele me levava nas viagens. E aí eu achava o máximo. Falava, gente, eu posso ir pra qualquer lugar, eu posso viajar. Uma sensação de liberdade. E lógico, quando você é criança, tudo parece enorme, tudo parece incrível. E não que não seja, é uma profissão admirável. Mas a primeira reação do meu pai foi, jamais, você tá maluca. E aí o meu irmão, pra contrariar, o meu pai falava, ela vai ser minha parceira. Nossa, que perigo. E aí eu achava o máximo. Falei, gente, você é caminhoneira. E eu fiquei, assim, uns 2 anos animadona. Os meus desenhos de criança de Tintaguache eram caminhões. Eu sabia fazer nó carioca, nó cego. Eu dava nó, assim, caminhão de brinquedo e o meu pai ficava doido. E eu sempre tive algumas crenças muito fortes. Então, quando alguém falava, eu acho que você não consegue, aí que eu falava, aí eu vou fazer. Ai, que dá vontade. Porque menino não pode jogar futebol. Aí eu fazia o quê? Jogava futebol. Então, eu sempre tive esse estigma, assim, de provar que sim, eu podia fazer aquilo. Porque eu acho que você não vai conseguir fazer faculdade. Não, eu vou. Então, sempre... Porque quem olha hoje, a Carol, não imagina a jornada que foi até aqui. Porque não, eu não tinha dinheiro, eu tive bolsa do ProUni. Então, voltando na história do caminhoneiro, eu já chego no ProUni. Aí eu fui, claro, amadurecendo. E quando eu cheguei na adolescência, a minha família não era uma família que tinha dinheiro e eu não tinha muitas opções. Então, eu precisei ser muito racional. Quando eu estava ali com 15, 16 anos, eu pensei, que tipo de profissão não me deixaria desempregada? Olha o pensamento. Pô, mas já é um bom pensamento. Na adolescência. Uhum. Aí eu pesquisei, sabe, tipo vagas.com? Na época tinha uns sites, assim, de vagas, jornal com classificados de vagas, e aí eu vi que ciências contábeis era uma boa alternativa por conta do leque. Uhum. Eu podia ser auditora, trabalhar com fiscal, contábil, ser perita, dar aula, prestar concurso. Aí eu falei, caramba, tem muitas opções. Gostei. Acho que não vou ficar desempregada. E por isso eu me candidatei na faculdade e acabei passando na época na PUC numa posição em que me dava uma bolsa. E para além disso eu consegui uma bolsa do ProUni também. Acabei não fazendo PUC porque mesmo com a bolsa ela não era integral e infelizmente com 17 anos, eu tinha acabado de fazer 17 anos, estava ali 16 para 17 e o meu pai veio a falecer. E aí eu meio que desmoronei na época porque... Para além da ajuda financeira, óbvio, eu não tinha mais o apoio, né, da pessoa que sempre esteve comigo, né, enfim. Então foi um momento muito difícil para mim. E aí eu precisei tomar decisões muito racionais. E aí na época era as opções que tinha. ProUni, né, com um trabalho, então com 16 anos eu comecei a trabalhar na área contábil como estagiária. E aí com a bolsa de estágio mais a bolsa do ProUni eu basicamente sobrevivia. E tinha uma bota furada pra trabalhar. Real. Era uma bota furada que eu tinha que passar papel filme em volta do pé pra não molhar a meia. Então, hoje, olhando pra trás, sabe aquela lógica de constrói caráter? Lógico que eu nunca mais quero passar por isso. Mas hoje, quando eu olho, assim, a quantidade de jornada caminhada de lá até aqui, assim, foram muitas provações mesmo. Mas acho que aquele sentimento de inconformismo, sabe? Falar, cara... eu vou fazer diferente e vai ter que dar certo, porque não tem outra opção. Ou dá certo ou dá certo. E aí eu fui enfiando a cara
e estudando e trabalhando muito. E eu sempre fui também meio emocionada, assim, no sentido de... Eu gosto muito de estudar, de saber coisas novas, discutir coisas novas. Então, acho que esse espírito de inconformismo, combinado com a realidade que eu tinha, eu só fui indo, sabe? Eu nem pensava. Então, assim como quando eu decidi fazer direito, eu já estava num grau profissional, onde eu já tinha equipe, eu já liderava, eu viajava a trabalho. Então, tinha muito rolo no meu dia a dia. E aí o pessoal perguntava, cara, como é que você consegue? Eu falava, gente, eu nem penso, sabe? Ah, porque eu vou ter que fazer prova da OAB, porque eu vou ter que fazer monografia. Gente, um dia de cada vez. O que eu tenho que fazer hoje? Ah, hoje eu tenho que estudar? Beleza. Ah, semana que vem tem prova? Esse é um problema da Carol de semana que vem. E tá tudo bem. Então, não ficar sofrendo por antecedência. Lógico, às vezes a gente sofre, mas tem que tentar encaixar as coisas, sabe? Então, pra resumir, Cá, então eu fui de caminhoneira pra contábeis. Muito bom. Entre contábeis e direito eu fiz alguns cursos, né? Fiz a minha pós em planejamento tributário, né? Fiz um MBA. Aí eu acabei estudando muito inglês para fazer um intercâmbio no Canadá. Fiz um curso de business no Canadá e na época, adivinha? Também estava lá lutando, não tinha dinheiro. Na época, o meu marido, inclusive, vendeu a moto dele para dar entrada no curso, porque eu não ia conseguir pagar a entrada. Muito menos as parcelas, porque eu ia vender meu carro. Aí consegui mudar de trabalho, ganhar um aumento para pagar o intercâmbio. Então, sabe quando parece que é um combo, assim, de eu quero fazer dar certo e vai dar certo, e um misto de Deus falando, meu Deus, eu vou ter que dar um jeito dessa doida conseguir o que ela quer, porque ela vai mesmo. Muito bom. Então, eu fui conseguindo encaixar as coisas na medida do limite, assim, porque eu pensava, se tudo der errado, eu vou vender meu carro e vou. E aí, bem no fim, além de conseguir trocar de trabalho na época, eu ainda troquei de carro, de tão boa que foi essa troca. Olha só. E aí foi dando certo. E nos conhecemos em Harvard, porque aí depois que eu concluí direito, surgiu a oportunidade de Harvard para estudar inovação e estratégia, justamente por conta da Reut, uma empresa de tecnologia em que eu sou sócia, e que tem tudo a ver com mudança de business, os assuntos que a gente vai falar aqui hoje, mudanças que exigem adaptação em produtos, em estratégias de negócio. Então eu vim de lá, assim, encarregada de não só conhecimento, mas das amizades que fizemos lá, né? Eu, você e o nosso grupo, que foi, assim, parece que foi selecionado a dedo, porque eu nunca vi uma sinergia tão incrível e rápida, histórias que se conectam e, ao mesmo tempo, assim, era uma questão de conhecimento, mas era uma questão também de vivência, de emoções, então foi muito intensa a nossa jornada, né? Acho que foi a semana mais intensa da vida toda, assim. E lógico, de realizar um sonho também, né? Que parecia muito distante daquela realidade entre ser caminhoneiro e não ter dinheiro para pagar nem a inscrição da faculdade e depois estar em Harvard. Parece um salto quântico, mas é isso, né? Acho que a vida é feita de altos e baixos, muitas emoções, e eu tentei, ao mesmo passo que eu tentei resumir, eu tentei também trazer esses prós e contras que vão acontecendo, porque eu acho que é a vida, né? Muita gente que está nos assistindo já deve ter passado por poucas e boas também. Não, sem dúvida. Eu gosto de conversar com gente que tem brilho no olho, sabe? E aí seus olhinhos brilham, assim, e eu nem conhecia você antes desse nosso ponto em Harvard. Eu tenho tanto orgulho de você, assim, é uma coisa, enfim, é muito forte. Eu vou deixar meu lado pessoal de lado um pouco, senão a gente não grava, mas parabéns, acho que história que realmente inspira, né? Agora, sabe que eu sempre falei, aliás, eu tenho falado para os primeiros participantes aqui dos nossos episódios que eu pensei muito quem seriam pelo menos os 10 primeiros participantes, porque eu queria que essas pessoas refletissem, eu vou colocar num termo empresarial, mas que vai fazer sentido, que refletissem a cultura que eu queria para o LevaCast. Então, a cara que eu queria para o LevaCast era justamente isso, assim, imaginar que alguém como criança, com sua ingenuidade, mas com sua curiosidade, queria ali ser caminhoneira, né? Algo que parecia muito interessante, enfim, e que com o tempo foi se descobrindo dentro de muitos desafios, né? Eu fiz algumas anotações aqui que eu não tenho como não comentar sobre elas, mas você falou, poxa, grande parte do que eu fui escolhendo, principalmente o curso de contabilidade, fui escolhendo para entender para ver algo que eu não ficaria desempregada. Então, foi uma escolha baseada no medo, né? Querendo ou não. Então, eu acho que assim, claro que
a gente não quer passar por jornadas difíceis, mas elas também forjam muito de quem a gente se torna. E eu achei isso bem bonito, assim, porque a gente tem que encontrar respostas dentro do medo e vai acontecendo, né? Mas é justamente isso que traz esse olhar de inconformismo e que faz a gente girar a engrenagem da vida, né? Então, tem uma frase de um post que eu vi, desculpa, eu não me lembro de quem era, mas que falava o seguinte: para de pensar muito pela jornada que você precisa passar para onde você quer chegar, porque senão isso te trava. Só vai e pensa nisso, vai dar certo. Então, acho que você falou frases incríveis aqui. Se você até me permitir, claro. Tem algo que eu descobri no meio da minha jornada. Primeiro, me apaixonar pelo que eu faço. Legal. Então, lógico, no começo era uma jornada intensa, eu não conhecia nada, não sabia nem ligar o computador quando fui lá fazer meu estágio de direito, e aprendi muita coisa, e com inconformismo absorvi muita coisa. Mas em algum momento eu me apaixonei pela área tributária, e depois eu me apaixonei pela consequência da área tributária, que é um pouco do que a gente vai falar aqui, que é o impacto no negócio, é o impacto no business, e tudo isso traz muita estratégia. Então, quando eu fui começando a mergulhar nessa parte consultiva, tecnológica, que eu entendi o potencial que o tributário, que a gente chama de tax, né, que é do inglês, que tem na vida das pessoas, tem na vida dos empresários, eu acabei me apaixonando pela área. E tem uma frase, tem algumas, na verdade, né, que o meu time da Reut não pode me deixar mentir. Eu sempre falo para eles, gente, se vocês não estão aproveitando a jornada, pare e repensa a sua vida. Porque nós passamos as melhores horas da nossa vida no nosso dia a dia trabalhando. Então, se você não gosta da sua jornada, se você não se diverte com ela, inclusive com os problemas e desafios, ia ser chato. Gente, você ia fazer o quê? Se não é resolver problemas, não é gerenciar o caos, às vezes, é pra dar uma emoção. Então, eu sempre falo, gente, se não tá legal, repensa, porque eu não quero ninguém trabalhando infeliz, forçado. Muito pelo contrário, acho que a gente tem que aproveitar o nosso dia a dia, porque faz parte da jornada. Temos prós e contras, altos e baixos, mas tem que saber ser feliz com essa jornada, né? Perfeito. É justamente isso que a gente quer trazer aqui no programa, né? Você vai passar muito mais tempo na sua jornada do que, de fato, realizando o seu sonho, né? Então, inclusive, assim, é exatamente esse caminho que faz você acordar todos os dias de manhã, porque você quer, sim, claro, chegar num ponto maior, na realização de um sonho, ou de algum momento da sua vida, mas você tem que batalhar por aquilo. Mas se esse caminho for algo que você não gosta, provavelmente você precisa repensar naquilo que você quer, porque provavelmente talvez não seja aquilo, e tá tudo bem. E uma coisa que sua jornada mostrou aqui que eu gostei bastante é sobre o como você vai se conhecendo também, né? Você falou, com o tempo eu fui entendendo que eu era apaixonada, porque eu gostava disso, mas eu fui me apaixonando com o tempo, né? Tem outros pontos na sua vida, assim, que você foi aprendendo a gostar e amar com o tempo? Sim. Liderança de pessoas. Historicamente, quando eu comecei a liderar pessoas, eu não tinha uma super preparação. Eu fiz um curso, eu fiz alguma coisa muito específica. Mas eu gosto sempre de me colocar no lugar do outro, mas também pensar no resultado da empresa. Eu acho que é um combo, sabe? Então, não tem receita de bolo. Eu sempre falo que quando a gente fala de pessoas, reforma tributária fica super fácil, né? Que eu tenho me dedicado muito ao tema nos últimos tempos, assim como finanças. Mas pessoas é algo muito singular. E saber extrair o melhor da pessoa naquele perfil não é fácil. Então, eu gosto muito dessa jornada de ajudar a pessoa, mas também ajudar a empresa e entender o que é melhor para os dois lados. E não tem como 2 mais 2 são 4, mas assim, é divertida essa jornada também. Que lindo, que lindo. E tem uma outra frase que você falou que me chamou muito a atenção, porque eu falo muito isso para mim mesma, que esse é um problema da Carol da semana que vem ou do futuro. E eu acho que a gente, né, na verdade a gente tem vidas muito agitadas, assim, né, sempre que eu mando mensagem pra Carol, ela, nossa, tá uma loucura, mas tá tudo bem, e aí, então, isso reflete muito quem você é e quanto você realmente gosta dessa rotina muito caótica, mas o que você pode falar um pouco sobre essa frase, principalmente pra quem tá em casa, e quais os benefícios que ela traz pra nossa vida, né, a gente tem muitas conexões sobre como ter menos ansiedade no mundo atual que a gente vive, enfim, a gente que tem essa ânsia por fazer dar certo, alcançar o nosso sonho, a gente passa por momentos bem difíceis mesmo, de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, mas
Se você pudesse falar um pouquinho mais dessa frase, eu acho que ela foi muito bem colocada aqui. Maravilha, Ká. Então, assim, ao mesmo passo que não dá para criar ansiedade, a gente precisa se planejar. Então, se eu sei que é um problema da Carol ou da Ká da semana que vem, nós sabemos que a gente precisa fazer. Tá lá, tá num quadrinho da agenda, tá escrito num post-it, tá salvo no Google Drive, está em algum lugar escrito que você tem que fazer, então não sofra. Você vai fazer na quarta da semana que vem, não fica pensando até lá, a não ser que você tenha que se planejar. Então, se planejar é importante, mas sem sofrer com o processo. E aí tem uma série de livros que trazem referências sobre isso, né? Por exemplo, As Cartas de Bezos, do Jeff Bezos, fundador da Amazon, ele fala que tem decisões do tipo A e tipo B. Decisões do tipo A. Alguém vai morrer se você decidir mudar essa caneca daqui para lá? Não, é só uma questão visual. Então eu falo pro meu time, toma a decisão baseado na cultura e no que você sabe e faça. Não fica dependendo de mim para tudo. Ok, mas é uma decisão tipo B. Não, realmente nós vamos causar um prejuízo gigantesco, a gente vai ter um problema de imagem. Então, vamos colocar a bola no chão e chamar mais pessoas para essa decisão. Então, organizar aquilo que é realmente crítico do que não é importante. E tem uma outra referência, eu gosto muito de leitura também. Então, tem um livro que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele traz um quadrante. Eu não lembro exatamente o quadrante, mas é mais ou menos assim. Aquilo que é urgente, importante, legal e cortável. É mais ou menos isso. Não são essas palavras. Mas aquilo que é urgente é apagar incêndio. E normalmente não é isso que muda o seu drive e a sua vida. É aquilo que você tem que fazer porque você nem consegue pensar. É isso que você precisa organizar e delegar. Cortar, entender o porquê do incêndio para não acontecer de novo e trabalhar naquilo que é importante, que é o que realmente muda resultado. Aquilo que é legal, você pode deixar para depois, e aquilo que é cortável, corte. Porque a gente cai na bobeira de abraçar o mundo e quando você olha, você pensa, por que eu tô fazendo isso? Não faz sentido nenhum. Muda a minha vida? Faz eu bater meta? Faz eu reduzir algum tipo de custo que vai mudar o drive da empresa? Não, então corta. Ótimo. Então é um pouco disso, sabe? Organização estruturada e não sofrer por antecedência com aquilo que eu posso resolver na semana que vem. Sabe que um dos pilares do nosso propósito aqui no ElevaCast é a palavra consciência. Por quê? E essa é até uma frase de uma das palestras minhas que eu mais gosto, assim, que a gente fala sobre equilíbrio. E aí tá todo mundo esperando que eu fale como a gente vai alcançar o equilíbrio, etc. E a primeira coisa que eu falo é, o equilíbrio não existe. E as pessoas ficam, tipo, com a cara no chão, como assim? Aí eu falo, gente, é verdade. A gente passa a maior parte do tempo falando que a gente tá buscando equilíbrio, mas é verdade que o equilíbrio não existe. Então, ou você tá fazendo uma coisa, ou você tá fazendo outra. E a vida é como se fosse aquele palhaço equilibrando os pratinhos no circo. E a verdade é que existem pratinhos maiores que outros, mais pesados que outros, que estão em outra altura que outros, girando em velocidades diferentes. E a gente passa parte tentando entender o que precisa cair, o que não pode cair, e por assim em diante. Mas mais do que isso, e ter consciência dessa situação toda, de você estar consciente de que você não consegue equilibrar todos os pratinhos na mesma altura e nas mesmas condições. E para isso, a gente precisa entender o que é priorização. Então, acho que conecta muito com essa matriz, essa visão. Então, o que eu preciso priorizar? Qual pratinho é mais importante nesse momento? E uma outra segunda fala que eu digo também é que não tem como separar profissional do pessoal. A gente é uma pessoa. É lindo esse discurso, mas ele é impossível. É claro que eu não vou deixar uma coisa gigantesca impactar que aconteceu no meu trabalho, na minha vida pessoal, ou talvez, enfim, uma perda ou algo muito difícil no pessoal impactar por muito tempo o nosso profissional. Mas acontece. Então a gente tem que entender e ter consciência de falar, respira, tá tudo bem, mas tem coisas que eu vou ter que resolver primeiro que outras, e faz parte, né? Então, obrigada por essa colaboração, já até anotei aqui o nome do livro, porque eu quero ler, se eu não li. E agora, um outro ponto que... Eu só deixei uma observação escrita aqui, é coragem para ser contadora, porque assim, se tem algo que eu não faria nessa vida é contabilidade, aliás, um abraço, um beijo pro Léo, meu contador, porque assim, gente, eu não viveria sem um contador. E eu não entendo, tem vários vídeos muito engraçados na internet, Já vi vários. Que fala assim, mas cara, eu não entendo nada do que vocês falam, não entendo seu mundo, não sei como é que você gosta de fazer o que você faz. Então assim, obrigada Deus, obrigada mundo por criar pessoas diferentes e complementares, porque eu anotei assim, tem que ter muita coragem para ser contador e essa sua jornada, né?
Enfim, mas, de novo, vai dar certo e a gente vai chegar longe. Acho que eu só queria colocar esse comentário engraçado aqui. E agora, você falou um termo também, que é o termo tax. O que é isso? Significa? Explica pra gente, pra quem tá em casa. Tax nada mais é do que a tradução de tributário para o inglês. Ah, ótimo. Tão simples quanto isso. Ótimo. Mas como, principalmente, as grandes empresas, o mercado enterprise, as consultorias, a tecnologia, tem a mania de americanizar as coisas. Então, muitas pessoas chamam departamentos tributários de tax. Entendi. E aí acaba ficando mais fácil, mais suave para falar com determinados públicos, então é isso. Entendi. Inclusive o seu Instagram é exatamente por isso. Exato. Então... A pessoa é tão workaholic, dá um close aqui, a pessoa é tão workaholic que o Instagram é Carolina_THX de tax. Ah lá, tá vendo? Inclusive sigam ela lá no Instagram, eu vou deixar aqui também na legenda desse vídeo pra vocês, o @, delas, mas exatamente por isso, né, Carol Tax. Legal que você tem já um benchmark por trás de você, assim, mas... e aí, agora eu queria falar do último ponto que você comentou, que foi sobre Harvard, né? Essa viagem, eu falo, muitas pessoas vieram depois que eu viajei e falaram, e aí, como é que foi? Que não sei o quê. E aí, eu tinha uma dificuldade tão grande de falar sobre essa viagem, não sei se pra você foi assim também, porque foi tão impactante, acho que assim, cada segundo daquela semana que a gente viveu foi um negócio muito forte e que ainda é tema de muitas terapias minhas, assim, e que é difícil até, né? Eu brinco com as pessoas, eu falo, olha, se você quiser, eu posso sentar dias e te falar sobre essa viagem, mas tudo que eu posso te dizer é que foi incrível e que eu recomendo para qualquer pessoa que tenha um sonho que faça, porque não é sobre ir para Harvard, não é sobre ser CFO ou fazer um mestrado em nanotecnologia como eu fiz, é sobre realizar seu sonho, assim, eu acho que foi por isso que foi tão marcante, impactante, mas o que fez muita diferença, eu acho que são 2 pontos. Primeiro, o que você comentou que foi o nosso grupo, aliás, um super beijo, um abraço pro pessoal que estava lá com a gente. O nosso grupo fez muita diferença, porque é complementar com o segundo ponto que eu quero dizer, que é sobre como e quanto a gente está aberto para aprender com o que está na nossa volta. A gente não parou só para aprender com aquilo que a gente viu na sala de aula, mas a gente passou o tempo inteiro aprendendo coisas no ambiente, com as pessoas, todo mundo mergulhou de cabeça e falou, cara, já que eu tô aqui, e, nossa, eu tava muito ansioso pra viver isso na minha vida de uma vez por todas, todo mundo se entregou, assim, então acho que esse foi o maior diferencial. Mas eu queria perguntar pra você, quais você acha que foram os pontos mais altos? Eu adianto que não é uma resposta fácil, inclusive eu fiz uma lista em casa, eu fiquei pensando várias vezes, assim, em diversos dias, coisas que eu aprendi nessa viagem, juro, deu uma anotação de mais de 200 pontos, assim, porque isso me fez levar uma lição para a vida do quanto a gente aprende com o simples, sabe? Sobre o que significa um ecossistema, pessoas. Então não foi só aqueles, claro, aprendizados em sala de aula que a gente recebe, aulas, slides e afins, mas o que essa experiência me trouxe, sabe? Então eu queria ouvir de você, que era uma pessoa que estava lá comigo, o que para você foram os pontos mais altos dessa viagem, assim, que acho que impactam a sua vida e vão impactar o resto da sua jornada. Só para comentar com quem tá nos ouvindo, a gente não combinou 100% do roteiro e realmente é algo difícil, é muito difícil, né? De sumarizar, assim, porque eu sou da sua opinião, eu ficaria até meia-noite, com certeza, falando como é que foi. Desculpa até te cortar, mas assim, eu fico às vezes até chateada, sabe? Porque a pessoa vem tão empolgada, tipo, nossa, você foi pra Harvard, que legal, e não sei o quê. E eu não sei retribuir, por onde começar, sabe? Né? Porque é meio que deixa a gente meio anestesiado, assim, né? Exato, então eu vou tentar, tá, Cá? Mas assim, realmente, foi algo muito diferente do que eu imaginava. A questão de, não só, como você falou, dos professores, do material que a gente já recebeu antes, eu já fui lendo uma semana antes, terminando no voo, porque eram, sei lá, 150 páginas para ler de um case semana, antes de começar, já tinha que resolver o case. Então, assim, a jornada foi muito intensa, acho que intensidade é a palavra. Mas os momentos vividos, de fato, foram muito únicos. Eu não consigo imaginar uma jornada tão perfeita. Se eu tivesse que desenhar tudo do zero, não teria sido tão perfeito. Sim. Uhum. E assim, foi um momento de conexão, né, com o nosso grupo. Foi um momento de aprendizado dentro de Harvard. E não só dentro da sala de aula, mas assim, o ambiente. Você vai na biblioteca de Harvard, senta e pensa, gente, Mark Zuckerberg esteve aqui, mais quantos presidentes americanos. Então você pensa, gente, será que tem um negócio aqui na energia? Será que isso pega? E aí, muitas vezes,
Como eu te falei que eu sou emocionada pro estudo, eu já pensei, queria passar um ano aqui estudando, gente, Nossa, não quero voltar sim, pro Brasil, eu não. também. Aí eu me empolgo, eu penso, putz, mas eu tenho, assim, muitos clientes, muitas responsabilidades. Não dá, Carol, cai na realidade. Mas, cara, assim, mexe com a gente, né? Então, eu aprendi muitas coisas e, sim, realização de um sonho, né? A gente viu Harvard em vários filmes, Boston foi cenários de vários filmes também. Sim. Então, dentro do carro, quando nós estávamos indo pra Harvard, a gente falava, ai, gente, nossa, olha que legal. Tô vivendo um filme. Tal rua parece a rua de um filme X. Então, tudo, o ar, assim, até as lojas que a gente foi para comprar o moletom depois da aula. Então, tudo foi muito mágico. E eu não consigo... parece que é impossível explicar em palavras aquilo que a gente viveu. E parece super clichê, assim, o que eu tô falando, mas é real. Então, se existe um sonho, né, para quem tá nos assistindo, para quem tá buscando algo, cara, se é um sonho, vale a pena. E tem várias coisas que outras pessoas me contam que eu penso, jamais investiria dinheiro nisso. Mas todo sonho vale a pena. Eu quero ter, sei lá, vou chutar, porque eu já tive um Fusca, tá, gente? Eu e meu marido, na época namorado, tínhamos um Fusca. A gente chamava carinhosamente de Fusca Bala, porque ele dava todo o problema do universo. Mas assim, eu tenho um sonho de ter um Fusca. Eu já penso, nossa, problema, né? A não ser que seja um original daqueles de colecionador, você vai ter um monte de problema. Mas se é um sonho, cara, vai, investe, tenha, faça e aconteça. Então, todo sonho vale a pena. E esse, com certeza, foi um, assim, check muito importante na minha vida. Ai, obrigada por falar isso, assim. Inclusive, eu até brinco com as pessoas. Eu falo, gente, parece que eu vivi num filme e eu voltei, assim. Parece que esse momento da minha vida... Não é que não existiu, mas é uma caixa à parte na minha cabeça, assim, porque foi muito perfeito, muito perfeito. Se eu tivesse, igual você colocou, né, que escrever ou imaginar, eu nunca teria imaginado o que aconteceu, então também é muito bom, às vezes, viver a vida, né, a gente batalha tanto pra criar alguns momentos, então deixa se levar nesses momentos, e obrigada também. Só mais um ponto, Cá. Só mais um ponto, gente, que eu lembrei de comentar, que eu acho que é muito importante também aproveitar esses momentos para se conectar com outras pessoas. Então, eu lembro que na nossa própria sala em Harvard tinham pessoas da Alemanha, tinham pessoas do México, tinham pessoas dos Estados Unidos, de vários lugares do mundo. Então, quanto vale, quão é precioso é você sentar para almoçar com uma pessoa e falar, qual é o seu desafio financeiro? Como é que é tax no seu país? E como é que é a sua família? Então, quanto vale essas conexões e aprendizados que é imensurável, é intangível, não tem como mensurar. E cada dia foi um dia, assim, muito intenso, de muitas conexões, muitos contatos, muitas histórias. Então, eu sempre dou essa dica pra todo mundo que é próximo de mim. Eu falo, gente, se joga, se conecta, conversa com as pessoas. Sabe aquela dica que dão pra gente quando criança, não converse com estranhos? É completamente o oposto. Eu converso com todo mundo e às vezes eu nem sei o que a pessoa é. Às vezes... assim, eu tô falando com o estagiário, ou às vezes eu tô falando com o segurança da porta, às vezes eu tô falando com o Uber, mas às vezes eu tô falando com o CEO, founder de, sei lá, um banco, e eu nem sei. Mas é tão natural que a conexão acaba sendo muito mais legal. Eu amo isso, acho que essa é a Karina na essência, assim, eu sempre gostei muito de conversar, inclusive um dos meus apelidos em casa era quarta-feira, porque minha mãe falava que eu tava sempre no meio das coisas, então eu sempre fui muito de conversar com as pessoas, sempre fui muito dada, assim, mas eu fico pensando e refletindo hoje, né, com mais consciência, assim, o quanto a Karina, com 25 anos, já aprendeu tanto. E, cara, eu posso aprender exatamente a mesma coisa perguntando sobre a história da outra pessoa, sabe? Então, é muito, muito valioso, muito precioso isso. Então, acho que seu ponto cai perfeitamente. E obrigada também por incentivar as pessoas a irem atrás dos seus sonhos. Acho que é para isso que a gente existe, é para isso que é a nossa essência aqui. Então, obrigada por isso também. Bom, então, chegou a hora do nosso bônus especial de final de episódio. O Gabriel já pode deixar a nossa vinheta no jeito aí. Mas antes, se você tá com a gente até aqui, gostando dos nossos episódios, principalmente desse, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é isso que ajuda demais a gente do lado daqui. Então, vamos pro nosso quadro. Gabi, solta a vinheta pra gente, por favor. Lembrando que nesse quadro nossos participantes podem ensinar qualquer coisa para vocês, qualquer coisa mesmo. Um conhecimento técnico, uma história antiga, uma receita de bolo, uma curiosidade sobre seus hobbies, enfim. É para garantir que você vai sair daqui desse episódio melhor do que entrou, com mais conhecimento, uma visão cada vez mais diversificada e crítica, além, claro, de tudo que a gente já conversou aqui no nosso bate-papo até agora. E aí, Ká?
Tá preparada para elevar um pouco mais o público que tá em casa? Vamos lá, Ká. Obrigada. Assim, eu gostaria de dar várias dicas, né? Mas eu vou falar de 3 de uma forma agrupada, principalmente. A primeira dica, pessoal, é a leitura. Eu gosto muito de ler coisas diferentes, não só do mundo técnico, mas sobre sucesso, sobre história, sobre romance. Eu acho que a leitura diversa, a gente acaba aprendendo de uma forma mais suave, assim. E é só descobrir o que você gosta. Eu tava lendo, por exemplo, Dan Brown, O Símbolo Perdido. E assim, é uma história de suspense. O que tem a ver? Nada. Não tem nada a ver com business, mas eu acho que a gente aprende muita coisa, assim, na leitura. E a questão do inconformismo, que eu comentei lá no começo do nosso podcast, inclusive, eu acho que é uma dica valiosa, porque não se conforme com algumas limitações que você acha que existe. Porque às vezes é só uma questão de colocar a bola no chão, parar e pensar em alternativas. Não tem beco sem saída. A única coisa que não tem reversão é a morte. Então, assim, ninguém vai morrer. Você não morreu, então dá pra fazer alguma coisa. O inconformismo é importante, que é essa questão do sangue no olho. Falar, cara, vai dar certo. E se você não acreditar, quem é que vai? Então, assim, tem que acreditar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é levar as coisas com bom humor. Então, o mundo está caindo, hoje o dia está horroroso. Cara, faz piada. Assim, leva com leveza. Uma amiga até esses dias falou assim, amiga, vou ter que sair de uma casa, mudar para apartamento. Eu tive que fazer esse movimento também quando eu vim de Curitiba para São Paulo. Falei, cara, leva na boa, assim, sei lá, a parede é muito fina, você tá ouvindo a briga do vizinho? Faz uma aposta aí com seu marido, vê quem é que vai ganhar. Então, tenta levar as coisas com mais leveza, porque o mundo já é tão pesado, as pessoas fazem tanta pressão por tudo que, às vezes, tem que ser a ferro e fogo, sei lá, uma meta, alguma coisa que você precisa, mas aquilo que dá pra tratar com leveza, vamos tratar com leveza, porque faz com que o nosso inconformismo seja mais potente. Amei, ótimo. Eu brinco, eu falo, eu gosto bastante. Eu brinco não, na verdade é sério, mas eu levo com leveza a questão de seja constantemente inconformado com o estado da sua vida atual. Porque, claro que, de novo, tem todo o aspecto de curta sua jornada, acho que faz parte, a gente não precisa levar isso com peso, mas assim, projeta mentalmente o que você quer pro seu futuro e fala, cara, enquanto eu não chegar lá, eu não vou parar de construir isso. Porque é justamente isso que vai fazer a gente continuar firme em momentos tão difíceis, assim. Hoje em dia a gente tem muitos desafios, uma realidade de mundo muito complicada, em diversos aspectos, então é justamente isso que vai ajudar a gente conseguir perseverar e continuar nas nossas batalhas, assim, né? Então, obrigada mesmo. Inconformismo tem 2 palavras que eu gosto muito, que é inconformismo e intencionalidade. Tipo, você ter intenção de conseguir trilhar esse caminho, assim, né? Então, obrigada mesmo por compartilhar. Imagina, eu é que agradeço pelo espaço. E eu espero que alguém que se sinta tocado de verdade pare, pense, coloque essas metas na vida, porque nos ajudam a ter clareza do que fazer, do que não fazer, aonde colocar a intencionalidade com muito mais energia para conseguir realizar os seus sonhos, seja ele qual for, né? Seja ele pessoal, profissional. Uhum. Eu sempre falo essa frase também que você comentou lá no comecinho, Ká, que não tem como separar. Eu sou uma pessoa só. Eu sou a Carol profissional e eu sou a Carol pessoal. Lógico, tem que saber separar e equilibrar os pratinhos, mas assim, gerenciar o caos, às vezes pessoal e profissional juntos. Uhum. Às vezes fazendo uma ligação, uma call importante no trânsito, porque não deu tempo de chegar. Então, a gente tem muita sinergia, né? Você sabe disso. E a leitura, claro, eu amo ler. Acho que um dos maiores desafios da minha rotina hoje é conseguir encaixar a leitura, assim. Então, aproveito em São Paulo, eu raramente saio de carro para os lugares. Eu vou de Uber, de táxi, porque é o momento que eu mais aproveito para ler, assim. E a leitura traz um pouco, instiga, né, provoca isso que eu gosto de trazer pro programa, que é justamente criar a consciência, porque a gente só cria consciência a partir do momento que a gente entende ou tem a percepção da existência de algo, e a leitura é isso, né, quanto mais a gente diversifica, quanto mais a gente abre, existe muito valor em você se especializar em algo, isso não deixa de ser uma verdade, mas você também ser abrangente te ajuda a ser crítico, a entender se você está
não num certo ou errado, mas a ter as suas próprias réguas, entender o que faz sentido, o que não faz para aquele momento, com quem que você quer estar perto, com quem não, né? Então, te ajuda a criar e também enraizar seus valores, assim. Então, eu particularmente, eu leio pouco livros de histórias, para ser bem sincera, assim, eu li mais quando eu era mais nova, inclusive o que me fez desenvolver o gosto pela leitura foram os romances, clichês jovens, amava, mas hoje em dia eu gosto muito da questão de autoconhecimento, assim, então eu leio muitas histórias de pessoas, bibliografias, mas metodologias, enfim, eu adoro ler, então eu sou bem suspeita para falar, acho que a gente se conecta aí em mais uma caixinha, né, então é muito bom. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui do pessoal que já foi mandando, que eu fui deixando e fui conversando, então tenho mais um desafio para você, que agora é responder essas perguntas. O que você Bora preparado? lá, Cá. Preparadíssima. Gosto. Primeira de todas, não preciso nem ler que eu já sabia. O que é um CFO? O que faz um CFO? As pessoas falam com tanto orgulho, assim, com a boca cheia. E de fato né? Aliás, meus parabéns. Mas explica para quem tá em casa o que você faz, do que você trabalha, né? Acho que, o que faz essa pessoa? Tentar trazer para nossa realidade um pouco. Tá, vamos lá. Então, Cá, o CFO, ele vem do inglês, que é o Chief Financial Officer. O que é isso na tradução? É o diretor financeiro. E o que o diretor financeiro faz? Ele tem algumas responsabilidades que reportam a finanças. Então, por exemplo, a contabilidade, que vai gerar balanço, DRE, demonstrativos para investidores ou para bancos, reporta para o CFO. Então, tem a caixinha também do FP&A, que também é do inglês, que fala de finanças, indicadores, análises e reporta para finanças. E nós temos também a caixinha de tesouraria. Então, ou contas a pagar, contas a receber, facilities, que são processos dentro da empresa burocráticos para reportar para finanças. E aí, claro que tudo isso se resulta em estratégias, orçamento, se a gente vai ter fluxo de caixa. Mas no final do dia, assim, a palavra de ordem do CFO é gerenciar fluxo de caixa e caos de caixa quando ele acontece. Eu preciso investir dinheiro agora, no dia 1, mas eu vou receber um grande contrato de um cliente daqui a 90 dias. Cara, como é que eu vou me financiar daqui até lá para o negócio sobreviver? Então, é um pouco disso, sabe? Tem coisas que são rotinas, tem coisas que são burocracias, mas tem muita estratégia também, então. Legal. É isso. Assim, na dúvida, procura no dicionário de inglês que talvez você ache que é a palavra que você não entendeu. Procura no Google GPT, Gemini, que vai dar tudo certo. A sigla é CFO. CFO. Né, se fosse colocar um abrasileirado, mas o CFO, ele vem principalmente por conta do inglês. Legal, muito bom. Obrigada, então, por essa explicação. E aí, é claro que assim, inclusive a gente pode marcar diversos outros episódios, porque eu tenho certeza que a Carol pode ajudar vocês com muitas outras coisas, a compartilhar muitos outros conhecimentos, mas eu não tenho como não aproveitar a sua presença e não priorizar as perguntas sobre a questão de reforma tributária, que esse é um assunto em alta, eu acho que talvez, ainda bem que você gosta do que você faz, porque deve estar todo mundo falando só disso em volta de você, né? Então, sim, eu queria aproveitar a sua presença aqui. Eu sei que você participa frequentemente de fóruns até bastante específicos e complexos, mas para a gente dar um passo atrás, assim, acho que tem algumas pessoas que têm visto tanto essa palavra reforma tributária, mas que parece um bicho de 7 cabeças muito distante. Então, eu fiz um roteirinho aqui com as perguntas para a gente tentar encaixar dentro de uma historinha, mas para fazer com quem está em casa, que não sabe nada, sair daqui com um pouco mais de consciência, entendendo pelo menos o que não sabe, o que precisa ir atrás, sabe? Então, acho que essa é a nossa proposta aqui. Eu quero começar perguntando o que são tributos, né? O que significa essa palavra, onde que eles estão no nosso dia a dia? Tá, bom, Cá, tributos, para tentar fugir do juridiquês, são os impostos que a gente paga, são as tarifas. Então, basicamente, eu gosto de explicar da seguinte forma: tudo que a gente compra hoje, tudo que a gente consome, existem tributos sobre o consumo, e hoje existe a reforma tributária do consumo e da renda, que é aquilo que a gente paga sobre aquilo que a gente ganha, basicamente, sendo muito, né, generalista. Mas isso é tributo, então é aquilo que você tem de imposto para pagar, e o imposto é isso, né, é uma imposição, você não tem opção de não pagar, você tem que pagar. Isso é histórico, né, se a gente for estudar história, desde as monarquias, isso existe... coleta de impostos é mais centenas antigo de anos, que quase a escrita. Eles cobravam os impostos.
E assim, quando a gente fala sobre tributos, né, isso está presente na nossa vida como um todo. É uma palavra até meio que difícil, mas nada mais é do que quando você compra algo, parte daquilo que você está pagando vai para o governo, e aí, em contrapartida, o governo, como Estado, oferece algo para nós que somos os cidadãos. Então, educação, segurança, enfim, coisas que a gente diretamente não paga, né, como capital. Claro que assim, eu sou a favor, eu sou contra. Não tem isso porque você é obrigado, então você pode ser a favor ou sou contra. Eu sou contra também, se eu não quisesse, eu adoraria não pagar imposto, mas precisa. Mas, na verdade, o que eu gosto de trazer como consciência desse ponto, eu acho que seria, não é só sobre gostar ou não gostar. Eu poderia, inclusive, pagar até mais imposto, mas eu acho que a discussão mais madura e talvez mais crítica aqui é o que a gente de fato tem de retribuição como cidadão, né? Então tem comparação de que, poxa, esse país tem uma saúde melhor que a nossa, ou uma segurança melhor ou pior que a nossa. Então acho que a gente começa a entender um pouco melhor sobre impostos nesse ponto. E aí, Ká, acho que a próxima pergunta é: a gente ouve muito o termo reforma tributária. Por que a gente precisa de uma reforma, falando como o Brasil, né? E ter uma reforma tributária é bom, é ruim? Esse é um aspecto positivo? A gente deve ficar feliz com isso ou preocupado? É uma reforma que foi muito aguardada e eu considero ela muito positiva, Ká. E assim, trazendo um pouco de história, quando a gente pensa num tributo de consumo sobre mercadoria, que é o ICMS, por exemplo, ele foi construído, legislativamente falando, lá em 1966. Nossa. A Constituição Federal é de 88. Então, desde lá, criou-se muita complexidade em torno dos tributos brasileiros. Tanto é que dificilmente você consegue falar quanto você pagou de tributos nesse microfone ou nessa almofada. E se você pega o cupom fiscal no mercado, o que vai estar lá? Teve aproximadamente 33,82% de impostos, porque ninguém consegue chegar nessa conta hoje em dia. Porque é tanto tributo em cascata que vem vindo de uma cadeia produtiva que é difícil mensurar. E quando não existe transparência, pensando na questão de cidadania, fica muito difícil até para criticar. O combustível aumentou por conta do tributo ou por conta do dólar? Ou por conta da guerra? Você não consegue ter clareza. Então, a reforma tributária, sim, eu entendo que ela é necessária, até mesmo para equiparar um pouco mais o país, né, o Brasil, com as melhores práticas internacionais. Mas, ao mesmo tempo, eu brinco, né? Por que tanto se fala em reforma tributária se ela é positiva? Porque ela vai ter um longo período de transição. Então, pessoal, a reforma tributária do consumo começa agora um teste em 2026 e vai até 2033. E aí, para fechar, eu costumo falar assim, você já reformou a sua casa? Foi fácil? Não, foi horrível. A experiência primeiro piora, depois melhora. É a mesma coisa com a reforma tributária. Perfeito, adorei. Inclusive, assim, pelo que eu entendi, você pode me corrigir se eu falar alguma besteira, tá? Mas a discussão sobre o que seria feito numa possível reforma tributária começou lá em 2023 e ela só vai começar a ser feita um teste agora em 2026. Então, assim, por que eu tô falando isso? Para mostrar que realmente é algo muito complexo e, inclusive, a gente entra num segundo ponto que eu até deixei claro aqui, que é assim, tem bastante coisas que ainda não foram definidas, né? Então, a reforma, ela tem muitos diversos pontos a serem discutidos, desde os tipos de empresas que vão sofrer isso, os valores que vão ser considerados, as novas taxas, né? Então, assim, a gente acabou de entender o seguinte, a reforma tributária, ela vem para simplificar. Aliás, um outro ponto que acho que você pode acrescentar se você quiser falar o Brasil é um dos países que tem a questão tributária mais complexa do mundo, né? Real, pesquisa. Inclusive, fala sobre isso, depois eu continuo a pergunta, acho que vai fazer mais sentido, né? Como é que se compara o Brasil com outros países e por que ou talvez, né, por que nosso sistema é tão complexo assim e por isso que a reforma tem sido positiva? É mais ou menos isso, né? Exato. Além da falta de transparência, a nossa carga tributária ela é complexa também pela multiplicidade de tributos que nós temos, então é uma sopa de letrinhas infinita. Então nós vamos substituir vários tributos por outros novos, mas que tem uma legislação mais uniforme, se equipara muito mais ao tributo lá do Canadá, da Índia, de outros países, que são tributos mais transparentes, por fora, e não com o famoso gross up, que é aquela conta de trás para frente, que você tem que colocar por dentro do preço, você nem enxerga ele. E tem o outro fator que é o percentual mesmo. Então, a nossa carga tributária brasileira,
ela é equivalente a mais ou menos 34% do PIB do Brasil. Caramba. E mesmo assim, a gente tem dificuldade de enxergar a contrapartida, né? E o equilíbrio fiscal também, que nunca vem. E aí isso acaba interferindo em vários fatores de inflação, de taxa de juros no Brasil, e dificulta muito o nosso crescimento. Então, é uma balança muito difícil de ser equilibrada. Perfeito, ótimo. Então, assim, entendemos que a reforma vem para simplificar muitas complexidades que a gente tem e que talvez não precisaria, né? Mas, para que isso aconteça, aí voltando no ponto que eu estava, né? Muitas coisas precisam ser definidas e tem coisas que ainda não foram definidas. Então, né, por exemplo, qual tipo de empresa vai ter alteração? Se tem alteração, que alteração vai ser essa? Se é percentual, qual é esse número? Então, tem muitas coisas que ainda não foram decididas. E aí eu acho que a primeira pergunta que passou na minha cabeça quando eu comecei a entender esse assunto foi: mas pode isso? Como é que a gente vai começar a fazer uma coisa que a gente nem sabe o que é essa coisa direito, né? Como é que é para vocês que são da área lidar com essa sensação de começar algo que nem está definido ainda? Você quer a resposta bonita ou a realista? A realista, lógico. A resposta realista é: estamos acostumados, porque em geral a gente constrói muitas coisas no escuro por conta do processo, rito burocrático do nosso sistema tributário brasileiro. Então, por que começa lá em 2023? Porque nós tivemos uma alteração na emenda constitucional 132, e para alterar a Constituição Federal tem um rito burocrático muito mais difícil no Congresso. Por isso que começa lá em 23. Mas basta alterar a Constituição Federal? Não. Eu preciso de uma lei complementar, e essa lei saiu no começo desse ano. Legal. Mas basta uma lei complementar? Não, eu preciso de um regulamento que diga como vai funcionar essa lei complementar. Eis que foi aprovado na madrugada do dia 16 deste mês de dezembro, a regulamentação, mas ainda nem foi para a sanção presidencial. A expectativa é que seja aprovado. Isso a gente está gravando um pouquinho antes do Natal, né? O episódio de Natal, Exato. Mas nesse dia de hoje não foi ainda para a sanção presidencial. E ainda não temos a legislação final, nem o texto final. Ou seja, em geral, historicamente, tá? Todos os anos anteriores, dezembro é um mês muito movimentado. Ao apagar das luzes de Natal e Ano Novo, normalmente temos muitas novidades tributárias. E o empresário acorda em janeiro, basicamente tendo que se adequar com relação a um monte de coisas sistêmicas, notas fiscais. Então, infelizmente, estamos acostumados com essa burocracia. Mas, assim, respondendo de forma pragmática, Cá, a gente vai ter essa alíquota, provavelmente, ainda no final de 2026 ou janeiro de 27, para começar a jogar o jogo real. Mas existem estudos, existem projeções, inclusive até falando um pouco da ROIT, da atuação na reforma, nós fomos a única entidade, a única empresa de tecnologia que doou a tecnologia ao Congresso Nacional para simular as alíquotas. E nós acertamos a alíquota 2 vezes na casa, né, decimal, Olha só. Antes do Ministério da Economia publicar o estudo. Então, nós rodamos as mais de 1.000 empresas que tem na nossa base, divulgamos o estudo e logo na sequência veio o estudo também do governo e do Ministério da Economia e acertamos. Então, com base numa estimativa, né, que está em 28% de alíquota do consumo, com débitos e créditos, a gente cria projeções. Então, a ROIT desenvolveu uma tecnologia para basicamente reprecificar, entender quanto seria um preço justo trocando tributos para comprar o que a gente compra hoje, de uma maneira muito simplista. Mas aí, como eu até comentei contigo um pouco antes da gravação, né? Qual é a preocupação das empresas? Se eu estou te falando que todos os preços têm tributos e todos os preços mudam, muda o preço dessa árvore de Natal, dessa almofada, da luz que está acesa, do enfeite, da nossa roupa. E aí, vai ficar mais caro ou mais barato? E se ficar mais caro, o mercado absorve? E se ficar mais barato e eu comprar pelo mesmo preço, eu perdi margem? E se eu mudo todos os preços, como é que fica o meu lucro no final do dia? Eu ganho ou eu perco dinheiro? E se eu tiver uma consequência de redução de lucro? Então, eu reduzo também o meu EBITDA, que é um indicador de quanto vale aquela minha empresa perante o mercado. E se minha empresa vale mais ou menos, eu vou atrair mais ou menos investimentos do Brasil ou de fora. Então, existem tantas consequências sistêmicas que as empresas, principalmente neste momento, as grandes e médias empresas estão mais preocupadas, mas as pequenas ainda vai chegar lá. Cá, tem um outro ponto, antes da gente continuar nessa linha, que eu queria trazer aqui, que eu fico pensando também o seguinte.
Se essa discussão vem de 2023... Até antes disso, tinha vários projetos e tentativas, desde a Constituição de 88. Ótimo, então acho que vai conectar bem com o que eu tô racionalizando aqui. Se vinha de tantos anos e ainda acontece, e isso permeia por diversos governos, essa não é necessariamente, então, uma iniciativa de direita ou de esquerda, ou que tem algum viés, certo? Exato. Inclusive porque existe muito uma crença de que quando alguma coisa dá certo ou errado é a culpa do governo atual. E é uma construção que vem de Senado e Câmara e que tem direita, esquerda, centro, tem vários posicionamentos diferentes construindo uma legislação única. Por isso que é tão difícil passar, inclusive, algumas coisas, porque tem que ter um alinhamento, assim, quase de Júpiter, Saturno e Plutão no mesmo dia para algo passar. Por isso que a reforma demorou tanto para passar, porque não agradava gregos e troianos. Legal. E esse é um ponto importante que eu queria, inclusive, que quem está em casa se abrisse, assim, de cabeça e de coração mesmo, porque eu entendo que cada pessoa tem um posicionamento político. Mas não é sobre um político, não é sobre um tipo de governo ou uma forma de governar. É algo que vai muito além disso. Então, quando a gente para discutir sobre isso, é legal a gente se desvincular dos nossos gostos políticos para poder falar sobre isso, né? Então, acho que esse é um ponto de consciência interessante para trazer da discussão. Com certeza, cara. E aí, o próximo ponto, então, é o seguinte, beleza, isso vai acontecer, o próximo ano é o nosso primeiro ano de teste, e a pergunta aqui agora é entender de que forma isso vai acontecer. Eu vi uma explicação que eu gostei muito, que é como se fosse jogo de débitos e créditos. Então, basicamente, o que vai acontecer daqui para frente é que a gente vai ter empresas com débitos e créditos a depender da posição dela na cadeia, né? Então, se ela é geradora ali de matéria-prima ou se ela já é produtora de algo, de um produto ou um serviço final. Mas isso é muito difícil. Então, para o próximo ano, vai ser um ano que as pessoas estão chamando de teste, porque já vai acontecer, mas não vai ser no valor percentual total dos impostos. Vai ser só uma parcela muito pequena para realmente testar. Mas essa palavra, todos os lugares que eu estudei muito para falar com a Carol aqui hoje, tá, gente? Essa é a verdade. Não é minha área, não gosto tanto assim da questão de contabilidades e finanças, mas é importante. Só que a sensação que eu tive é que muitas pessoas estão olhando para isso como se fosse uma opção participar. E pelo que eu entendi, não é isso. Então, se essa palavra teste está aparecendo para os empresários, que deixa que depois eu vejo, a verdade é que esse tempo já passou. Esse tempo era de 23 até agora. A partir do ano que vem é obrigatório todo mundo participar, só que vai ser um percentual pequeno, que no fim serão abatidos, mas é para todo mundo. Não é se adaptar, porque meio que essa adaptação deveria estar terminando agora para realmente começar a partir do próximo ano, né? Então, eu só queria que você trouxesse um pouco dessa visão do quanto é importante crítica. Então, não é para as pessoas levarem de uma forma muito leve esse assunto, porque realmente já está acontecendo, né? Exato, Ká. Já pode colocar lá no LinkedIn, especialista da reforma. Assim, realmente, quem não se preparou ainda está atrasado. Não é uma questão de, vai dar tempo porque é um teste. Então, para tentar explicar um pouco como é que vai funcionar essa jornada, não é uma opção, literalmente, porque está na lei. E a lei faz o quê? Impõe algo para a gente. E esse período de teste vai ter um destaque dos tributos novos equivalente a 1%, que se você emitir o documento fiscal de venda corretamente, você não precisa pagar. Você só destaca, só coloca ele escrito lá na nota. Então, esse é um ponto positivo. Mas, mesmo sendo um teste, ele é obrigatório para as empresas se adequarem para os documentos fiscais e, eventualmente, se não conseguir fazê-lo, em algum momento, pode gerar uma penalidade? Pode. Inclusive, a legislação que está sendo aplicada e aprovada agora, que é o PLP 108, ele prevê penalidade por cancelar documento fiscal, prevê penalidade por errar o documento fiscal. E se eu não destacar esse 1%, eu tenho que recolher, depois eu compenso com outros tributos, mas gera um impacto no caixa. Existem exceções, óbvio, as empresas do Simples Nacional, do MEI, elas estão dispensadas agora desse teste no documento para 2026, mas essas empresas têm um risco sistêmico também, porque os débitos e créditos que você comenta, para explicar para quem não conhece muito, né, o débito vem de quando eu vendo alguma coisa, eu preciso pagar tributo, e quando eu compro, eu recupero créditos e eu pago a diferença, né, para o governo. É mais ou menos essa lógica. Mas quem é do Simples Nacional e que
vai pagar um pouco menos de tributo, vai fornecer um pouco menos de crédito também. Então, pode existir uma projeção de falta de competitividade do Simples, que vendem para o mercado B2B, que são entre empresas. Porque esse cara não vai recuperar todos os créditos dele e não vai repassar todo o crédito também. Então, ele fica menos competitivo. O problema é que se ele descobre fazendo, qual é o risco real dele? É falar, puxa vida, seu frete está acabando ficando mais caro do que o teu concorrente aqui, que é do lucro real, do presumido, que é uma empresa maior, então eu vou te trocar. Então, esse cara menor, ele precisava estar se preparando agora. O problema é que a informação muitas vezes não chega. Por quê? Ele está preocupado com o business dele. E o contador dele também não está o mais preparado do universo. Tem muitos contadores que sim, estão se preparando, mas tem muitos que não estão. Então, descobrir fazendo vai ser muito perigoso. Eu acho que, então, em vez da gente falar que é um período de teste, o mais adequado seria que esse é um período de oportunidade de você cometer um erro e não precisar pagar tão caro por isso. Exatamente. Né? Assim, inclusive, quando você fala sobre isso, eu ia perguntar de novo, né, para você já puxou um gancho legal, que é entender o que é esse débitos e créditos. Então, quando a gente vai pensar em tributação, hoje o nosso estado atual a gente tem tributos na cadeia inteira. Então, é como se a gente fosse não fazer mais esses tributinhos picados e fosse fazer um único tributo, né? Então, mas tenta explicar um pouco melhor essa comparação do como é agora e como que é esses débitos e créditos que vai funcionar daqui para frente. Tá, hoje é um rolo infinito, assim, tá, Cá? Porque cada estado, cada município tem uma legislação, por exemplo. Então, se eu opero serviços e eu tenho filiais em 1.000 municípios, por exemplo, eu tenho que seguir a legislação de cada município. E a legislação dos novos tributos vai ser uniforme e nacional. Então, eu só vou ter 2 legislações e hoje eu posso ter 5.571 conforme os municípios. Nossa. E 26 estados mais o Distrito Federal para o estadual. Então, é um rolo legislativo gigantesco. Esse é o primeiro ponto. E segundo, eu tenho muitos tributos ocultos que eu não enxergo por estar dentro do preço, numa metodologia antiquada, que não segue as melhores práticas internacionais. E quando eu falo do novo tributo, ele é por fora, ele é transparente. Então, existe uma tendência de melhora depois do período de transição. E aí, o que eu gostaria de adicionar também com relação à cadeia, eu ainda vou ter débitos e créditos numa cadeia complexa em todas as etapas, mas com uma legislação mais uniforme que serve para todos, né, de uma forma muito resumida. Mas quando eu tenho uma cadeia muito longa e complexa, eu tenho uma indústria que vende para o produtor rural, que faz alguma coisa na semente, que vende para uma outra indústria, que vende para o varejo, que vende para o, sei lá, mercadinho vende para o consumidor. Cada etapa dessa vai ter os seus débitos e créditos. Mas a legislação, ela traz um crédito amplo. Porque hoje tem várias coisas que a empresa compra e ela não tem direito ao crédito. E ela eleva o custo dela. E ela repassa isso para o consumidor. Então, com um crédito mais amplo, tudo que eu compro vai me gerar crédito. Em tese, eu vou pagar menos tributo. Se eu pago menos tributo, eu repasso menos no meu preço. E aí, claro, existem promessas também de melhorias técnicas, como o famoso split payment, que nada mais é do que um recolhimento automatizado para evitar fraude, porque hoje o gap tributário de sonegação fiscal é enorme. Então, o combo de tudo isso tem uma promessa de melhoria na arrecadação para os cofres públicos e também para que o consumidor final sinta um pouco mais leve essa carga tributária, mesmo com uma alíquota ainda grande do ponto de vista, assim, se eu for comparar com a alíquota de outros países. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se aquela empresa, mais lá das matérias-primas, está comprando e já pagando esses impostos, quando eu passo para uma próxima etapa, se essa segunda empresa ou pessoa pagar esse valor de novo, isso é descontado do imposto que ele vai pagar. É mais ou menos isso? Exato. O crédito é sempre equivalente ao débito da etapa anterior. Ah, ótimo. Então, se alguém vendeu por 100 para alguém que comprou por 100, vai tomar o crédito sobre 100. Os 28% seria, então, o preço 128, 100 mais 28, e eu recupero 28, meu custo é 100. Aí eu produzi, vendi por 200. Então, o meu débito vai ser 28% sobre os 200, vai ser 56. Mas eu recupero os 28 da etapa anterior. Então, eu pago só o net da diferença entre os 56 e 28. Eu pago 28. Então, isso garante que o imposto chegue para o governo, mas que não prejudique também aquela pessoa a pagar um imposto dobrado.
Exatamente. Então, a lógica do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, é justamente pagar só sobre o que você agregou de valor na tua venda ou no teu serviço, descontando aquilo que você gastou na sua operação. Essa é uma lógica bastante inteligente. E, claro, tem alguns problemas que a gente precisa ainda gerenciar, como é o caso do Simples Nacional, que não recupera tudo e não gera todo o crédito, porque isso causa distorção que gostaríamos de eliminar, mas a gente sempre ouve falar no nosso mundo tributário que foi a reforma possível. Não foi a melhor do mundo, mas ela é boa o suficiente para melhorar o que a gente tem. Legal, muito bom. Inclusive, eu falei a pessoa, né? Mas aqui a gente está falando de empresas. E acho que a próxima pergunta ela já cai bem, que é: eu, como pessoa física, preciso me preparar de alguma forma? Ou é só quem é CNPJ, pessoa jurídica, que vai ter consequências no nosso dia a dia? Eu vou separar essa resposta, Cá, em 2 vieses. Tá. O primeiro é nós, como pessoa física, cidadãos, nós podemos sentir alguma inflação em serviços, porque o serviço hoje tem uma carga tributária baixa e na transição essa carga vai aumentando e a tendência é que as empresas repassem esse tributo no preço. Então, em geral, existe uma tendência dos preços ficarem mais caros por conta dessa troca de tributos. Desculpa te cortar, mas a gente não combinou mesmo, galera, mas a próxima pergunta tá assim, ó. Então quer dizer que os valores de serviços, eles vão subir e vão ficar mais caros? Como é que eu lido com isso? Alerta de spoiler. Então, já respondendo o combo, né? Esse é o nosso risco de pessoas físicas. Talvez o serviço do arquiteto vai ficar mais caro, ou talvez o serviço de manutenção. Sim, os serviços de transporte, armazenagem, os serviços em geral têm a sua carga tributária elevada. Pra você ter uma ideia, os serviços hoje pagam, em geral, PIS e COFINS e ISS, que é municipal. A alíquota é de 2% a 5%. E o IBS, a estimativa dele é de 18%, quase 19%. Caramba! Ou seja, triplica, não tem milagre. Não tem opção? Assim, se existir uma pressão muito grande entre empresas ou até mesmo do consumidor, pode ser que a empresa de serviços tenha margem para perder. Então eu vou perder 10% de margem porque eu preciso manter o meu preço eventualmente? Pode ser que sim. Pode ser que ele não tenha margem para perder e já esteja trabalhando no gargalo? Pode ser que sim. Aí, se você quiser continuar comprando, vai ter que pagar mais caro. Então, esse é o primeiro viés, da hiperinflação, eventualmente, que pode vir pela frente. Agora, regras tributárias novas vão ser aplicadas predominantemente para empresas. Mas tem as suas exceções? Tem. Então, por exemplo, a pessoa física produtor rural. Se ela faturar mais do que 3 milhões e 600 no ano, ela é obrigada a ser contribuinte, mesmo mantendo a sua pessoa física. Se você é uma pessoa física e opera com bens imóveis e tem mais de 3 bens e vende um bem, você já é considerado contribuinte. Você tem renda predominantemente de aluguel. E esse aluguel ultrapassa 240 mil ao ano. Então, você teria que ser equiparada a contribuinte. Então, tem algumas regras específicas para o imobiliário, para o produtor rural e para transportador autônomo, né, que faz o transporte ali. Mas são situações pontuais. No geral, é mais para as empresas, mas nós vamos sentir aonde? No preço. Tá, que triste. Mas assim, então quer dizer que a forma como a gente faz o nosso imposto de renda, pega as nossas notas e essas outras atividades menores do nosso dia a dia não vão ter alteração. Tá, vou separar em 2 vieses novamente. Tá porque bom. Tributário é assim, né, gente? Porque eu gosto complicar, né? É isso, cada um gosta de uma coisa, graças a Deus, né, cara? Mas tudo que eu estava falando de reforma tributária que veio lá de 2023 era a reforma do consumo, que são tributos específicos que vai nos materiais, nos serviços, na energia, mas o tributo que a gente sente na nossa renda, do imposto de renda, é um tributo diferente, que é o imposto de renda da pessoa física. Este teve uma aprovação recente, legislativa, que alterou a regra da renda para ter um imposto de renda mínimo. Então, para aquelas pessoas que ganham mais de 60 mil reais mês, vai ter impacto a partir do próximo ano. Para quem está abaixo disso, aqueles que ganham até 5 mil reais ganharam uma isenção. Então, a ideia do governo é justamente promover mais isenção para quem tem uma renda mais baixa e
promover uma tributação mais alta para quem tem uma renda mais alta. Essa foi a proposta. Nossa, cada vez que a gente fala sobre esse assunto, eu penso o quanto deveria e precisamos cada vez mais falar sobre finanças na escola, desde o básico, né? Porque assim, vocês estão vendo que ninguém foge. Ah, então minha empresa vai ser impactada? Bom, se é um CNPJ, já vamos colocar na caixinha do sim. Mas se eu sou uma pessoa física, depende. Mas depende do quê? Então, como é que a gente consegue levar isso para a cabeça de todo cidadão brasileiro, né? De entender, poxa, será que eu estou aqui? Onde que eu procuro ajuda se eu não sei? Com quem eu falo, né? Então, já leva essa consciência para você que está em casa nos ouvindo, para parar para pensar, será que eu procuro algum contador, alguém que entende de contabilidade para eu entender onde que eu estou me encaixando nesse momento? Então, acho que essa é a importância desse nosso papo aqui hoje, né? Perfeito. Aí, para falar em sinergia, quem me conhece sabe, eu sempre falo que um dos pontos cruciais para se mudar no Brasil é a educação básica, para inserir empreendedorismo, finanças e também política, porque são coisas que ajudam as pessoas a elevar o conhecimento e a tomada de decisão para questões básicas como orçamento familiar, até questões mais complexas como orçamento empresarial. Então, realmente é importante esse tema. Perfeito, até porque a gente estava falando lá, né, estava explicando um pouco mais sobre esse jogo de débitos e créditos, e o que me fez entender é o seguinte: se você não se adaptar ao sistema, aliás, se você não entrar no sistema porque você já deveria estar adaptado, você não fica no jogo, porque provavelmente você não vai conseguir tirar os seus créditos da cadeia se você não pegar a nota de alguém que está dentro do teu ciclo de fornecimento e descontar, então você vai pagar cada vez mais imposto, e isso vai ficar insustentável, porque você vai ter que pagar muito mais do que você está ganhando. Então, se você não está no jogo, quer dizer, se você não entra no jogo, você necessariamente está fora dele, e você pode falir. Exato. É um risco grave, operacional / sistêmico, e tem mais um ponto adicional aí, não basta pegar a nota, agora vai ter que ter um compliance ou uma estratégia, porque se o fornecedor não paga o tributo dele, eu também não acredito. Então imagina que eventualmente eu paguei mais caro pelo serviço, mas o cara não pagou o tributo dele, eu também não levei o meu crédito para casa, e eu gastei mais, eu perdi 2 vezes, perdi caixa e perdi de ganhar meu resultado lá no contábil, no meu lucro, etc. Então, de fato, as empresas que tem o seguinte discurso, às vezes, generalista, de mas a reforma é para todo mundo vai ter que se adaptar. Verdadeiro. Mas aqueles que não estiverem adaptados e não estão se preparando e descobrirem fazendo, tem o risco de falir. Porque no mês seguinte vai começar a rescindir contrato, vai ter uma movimentação no mercado tão forte que até entender o que aconteceu já é tarde demais. Eu tenho mais 2 outras perguntas aqui para a gente tentar, talvez, fechar essa visão inicial de reforma tributária. E aí, essa é muito mais falando sobre a questão de como vai acontecer na prática, né? Você falou alguns nomes sobre como talvez esse desconto vai ser feito automaticamente, talvez pelas maquininhas, né? Como é que mais ou menos se dá isso? Se eu vou ter que pegar notinha por notinha e mandar para o meu contador, ou tem um sistema que eu vou colocar isso? Você consegue trazer um pouco mais essa clareza para a gente? Muito bom, Cá. Essa é uma preocupação real. Inclusive, a Reut, como empresa de tecnologia, foi convidada pelo governo, pelo SERP, para desenvolver tecnologia conjuntamente, e existe a apuração assistida. Então, a ideia não, na verdade, já está desenvolvida e tem teste piloto que já foi feito agora em 2025 com empresas selecionadas. E essa apuração assistida, ela é tempo real. Então, se você, Cá, emitiu um serviço para mim, emitiu a sua nota e pagou o seu tributo, hoje, em até 2 horas, já aparece no meu sistema que você pagou o seu tributo e eu tenho esse direito ao crédito. Então, é como se ele fosse um extrato bancário, sabe? Legal. O Pix, quando você faz, já aparece ali no seu sistema. A ideia é que seja real time, né? Tempo real mesmo, mas hoje tem esse delay de 2 horas. E agora a gente já vai começar a aprofundar um pouquinho aqui. Eu estou me sentindo inteligente. Como se ela não fosse, né? Ela é muito inteligente, aliás. Quando a gente está falando sobre resolver problemas de fato, a gente tem o nosso país hoje, que a cada manchete que sai no dia seguinte, a gente bate um recorde de orçamento não fechado, de dívidas aumentando e recorde de impostos arrecadados. Então, a gente está arrecadando cada vez mais, mas com uma dívida cada vez maior, né? E a gente entende que, talvez com uma reforma, a gente consegue evitar as fraudes, aumentar nossa arrecadação. Não estou falando se isso está certo ou errado, quanto o nosso governo gasta, etc., mas
o que a gente tem visto agora são várias empresas grandes, que já estão fazendo algumas manobras e que elas são legais para pagar menos impostos. E aí tem diversos, acho que esse já é o assunto mais complexo e aprofundado. Quem quiser, procura a Carol, vai poder entender quais são, o que fazer, as possibilidades, mas assim, o que eu quero trazer aqui, já está acontecendo isso, empresas trazendo manobras para pagar menos impostos de forma legal, mas isso muda de fato o nosso cenário, porque se a gente está vindo com uma ideia de ter uma reforma para arrecadar cada vez mais certo, com menos fraude, mas empresas buscando cada vez mais pagar menos tributo, resolve alguma coisa de fato a reforma tributária? Muda alguma coisa de fato? Muda. O espaço para essas manobras ele reduz absurdamente. Então, a estratégia vai ser muito mais inteligente e menos tributária, de fato. Uhum. Então, as empresas estão repensando, por exemplo, o seguinte: se eu perco incentivos fiscais, qual estado faz sentido eu fabricar? Tão longe do meu público ou mais perto? Então, existem ainda incentivos fiscais reais, como a Zona Franca de Manaus, mas realmente é uma área que precisa ser incentivada em alguma medida, caso contrário, dificilmente vai gerar riqueza, trabalho, e é uma garantia constitucional que está lá desde 88. Mas o que as empresas têm se preparado, cá, é para o business, não é para pagar menos tributos na prática, com incentivo ou mudando de estado, que é o que acontecia com a guerra fiscal até hoje. Então as empresas estão preocupadas com eficiência logística, como é que eu compro pelo melhor preço, como é que eu vou ganhar eficiência em termos de qualidade do meu produto, já que eu vou precisar ser mais competitivo. Então, é algo muito mais pró-negócio do que simplesmente pagar menos tributos por pagar menos tributos. Por isso que, inclusive, eu reforço sempre em palestras, aulas, reunião com clientes, de que a reforma tributária ela é uma reforma de negócios. Muda a forma como a gente opera, muda a forma como eu negocio com o mercado, da onde o meu produto sai. Tem bizarrices hoje, cá, assim, é uma empresa que o público consumidor está em Santa Catarina ou São Paulo, e ele importa por Rondônia, porque tem um benefício fiscal maluco que ele não paga tributos. Isso é bom para quem? Não gera arrecadação, gera uma logística maluca que não faz sentido nenhum, só para passar por aquele estado. Muitas vezes com fraude, trocando nota fiscal. Então, assim, existem muitas decisões que são tomadas com viés tributário, mas não com viés de negócio. E esse é um dos pontos que a reforma busca corrigir. Vou fazer várias conexões com o nosso episódio aqui hoje. Então, o medo de gastar mais ajudando você a melhorar, se elevar na tua jornada, a oportunidade que você tem de algo, de levar com, como você falou, né, com um bom humor. Então entenda, poxa, talvez eu vá ter que pagar um tributo, mas eu vou poder tirar toda a minha frota caótica que está pelo país para fazer uma logística de algo. Então você está, querendo ou não, aprendendo a fazer o seu negócio de uma maneira mais otimizada e mais correta. Mas além disso tudo, não significa que arrecadando direito e mais impostos que vai resolver o problema da nossa questão orçamentária do país, politicamente falando, certo? Verdade, Cá. Você começou a sua pergunta com essa reflexão e ela é verdadeira, e ela parece um ciclo vicioso, na minha opinião. Porque à medida que a conta fiscal não fecha, ou seja, eu gasto mais do que eu arrecado, mesmo tendo arrecadações recordes, eu tenho um problema cíclico, porque aí o mercado não confia, né? No Brasil, a gente não consegue atrair investimento e a gente começa a ter problemas econômicos. Por exemplo, para conter a inflação, a gente acaba elevando taxa de juros Selic. O IPCA fica mais caro, tudo fica mais caro, o poder de compra das famílias cai. E a dívida pública, ela aumenta de forma orgânica. Porque se a dívida já é, sei lá, gigantesca, e a gente ainda vai lá e coloca sobre a dívida do governo 15% de Selic, eu aumentei a dívida só por conta do próprio problema causado pelo próprio governo. Ou seja, parece o ovo ou a galinha, sabe? Enquanto eu não resolvo, pelo menos, é tipo a tua casa, né? Quando você tá gastando mais do que você recebe, o que você faz? Você corta um gasto. Então, a grande provocação sempre por que não ter uma reforma administrativa antes de pensar na reforma tributária, previdenciária, da renda? Ou seja, a gente tem um problema estrutural, sim, e enquanto a gente gastar mais do que a gente arrecada, a gente gera uma desconfiança, não só com o brasileiro, mas com os investidores e com o mundo. E isso não é bom para ninguém. Então, a gente tem, sim, um cenário caótico,
com expectativas de que talvez a gente consiga achar um equilíbrio maior, tendo mais transparência, mas é uma aposta. Não, perfeito. Deu para entender que o buraco é bem mais embaixo, que envolvem muitas questões além das contábeis. É claro que aí aqui a gente pode conversar com diversas outras pessoas vinculadas à política, esse assunto bem complexo, mas tem algo que me preocupa, assim, aquela frase que a gente fala usualmente de o paladar não retrocede. Então, se o nosso governo não retroceder um pouquinho os paladares e não fizer alguns cortes, é como qualquer empresa, né? Vai chegar uma hora que isso não se sustenta, mesmo que a gente continue batendo recordes e recordes de arrecadação e ache meios para arrecadar cada vez mais. Sim, e eu costumo também falar uma frase que pode ajudar a justificar, né? Às vezes parece que a gente gasta demais e a gente às vezes recebe notícias boas, do tipo dólar baixou, aconteceu alguma coisa boa. Mas assim, eu brinco que quando o Brasil tá ruim, tem alguém pior. Então, num cenário global, quando você pensa, sei lá, na guerra Rússia e Ucrânia, na tensão política entre China e Estados Unidos, na guerra, na possível guerra com Venezuela, a França com, sei lá, a crise do agronegócio. Então, todo esse cenário global, talvez mais caótico que o nosso, faz com que a gente atraia investimento para uma Selic alta. Porque nós temos a Amazônia atrai investimento ESG. Então, a gente acaba levando sorte, mais sorte que juízo. Não é porque nós somos bons em gerir o nosso país. É por conta da conjuntura do cenário que faz com que o dólar dê uma baixada. E, às vezes, as pessoas se iludem e falam, é porque o governo fez isso ou aquilo. Não, às vezes é simplesmente consequência de 20 fatores que fez com que aquilo resultasse em alguma melhora. Então, até hoje, a gente conta muito com a sorte. Mas se a gente trabalhar certinho, sério, nós seríamos já um país de primeiro mundo. Olha só. Bom, Ká, essas eram algumas das minhas perguntas que eu fiz junto com o que o pessoal mandou, mais com o que eu estudei, para tentar trazer ali uma consciência, pelo menos para o pessoal entender o mínimo da onde essa conversa está indo, né? Claro que tem muitas outros aprofundamentos e especificações, mas eu acho que é o suficiente para trazer uma consciência sobre o tema. Então, se a pessoa assistir ao nosso episódio, acho que é o suficiente para ela, falou essa palavra reforma tributária, agora eu já sei um pouco disso, né? Mas eu queria deixar aberto aqui para você, se você acha que tem mais algum ponto, alguma pergunta que não foi abordada, que é importante mesmo nesse nível de consciência inicial, para quem está em casa, se puder contribuir, mas se foram todas, tá ótimo, mas se tiver mais alguma coisa, pode trazer, por favor. Obrigada, Ká. Inclusive, agradeço pelas perguntas, você fez um belíssimo dever de casa. Olha, a Ká realmente, ela se empenhou aqui no tema da reforma. Eu acredito que a gente abordou os principais pontos de dores, principalmente para quem não é da área tributária, e ter a consciência que essa não é uma reforma de tributos, mas de preços, e que isso causa uma série de consequências para nós, pessoas físicas, como cidadãos, assim como para as empresas, porque no final do dia, quem é que paga tributo? É a empresa? Não é. A empresa repassa no preço, ou seja, nós somos os afetados. Então, acredito que nós abordamos os principais pontos, Ká, e a dica é, se isso vai impactar ou não a sua vida, na lógica de estudar vários temas, diversidade. Eu também não gosto de absolutamente tudo que eu leio, de tudo que está na minha rotina, mas às vezes a gente realmente precisa conhecer um pouco mais de contexto para conseguir tomar as melhores decisões, né? Legal, muito bom. Então eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, agradecer você ter compartilhado esse tempo e conhecimento com a gente, e eu também queria abrir um espaço aqui para você deixar alguma mensagem, o que você quiser, ou para quem você quiser, antes da gente fazer o encerramento desse episódio. Gente, como é Natal, eu queria desejar Feliz Natal para todo mundo. Eu comecei falando que é a melhor época do ano. Acho que as pessoas, elas ficam com o coração mais, sei lá, parece que é aberto, assim. Caloroso, mais né? caloroso, mais friendly. Enfim, é uma época do ano que eu adoro, então aproveitem o Natal. E eu gostaria de deixar como recado final toda essa jornada aqui que a gente comentou sobre reforma, sobre a nossa vida pessoal, profissional, sobre não ter essa questão do equilíbrio. Acho que tudo isso fala muito sobre sonhos no final do dia também, porque seja profissional, seja pessoal, seja fácil, seja difícil, estamos numa época de renovação de esperanças. Uma época em que a gente acredita mais do que no ano inteiro e pensa, nossa, vai dar certo. Então, acreditar, né, que sim, você consegue.
chegar aonde quer que seja, na vida pessoal ou profissional. Sei que vai parecer super clichê, mas quando a gente coloca energia nas coisas, as coisas mudam. E para deixar uma dica final, tem um livro que eu adoro, que é O Essencialismo. E o essencialismo, ele até desenha uma barra gráfica com vários direcionadores. Quando você coloca energia em 10 coisas diferentes no seu dia ou na sua vida, a barra de energia, ela sobe muito pouco, porque ela está dispersa. Mas se você coloca em uma das 10 barras, ela automaticamente sobe, porque você está colocando muita energia naquilo. Então é uma questão de decisão. Às vezes a gente tem que colocar energia em várias coisas, às vezes a gente tem que ter um hiperfoco para conseguir chegar onde a gente quer. Então, esse é mais um livro que eu gostaria de deixar como dica final. Obrigada, mais uma vez, obrigada pela sua presença. É muito bom ter você aqui. Eu queria que você soubesse que as portas do ElevaCast vão estar sempre abertas para você. A porta da Karina também, sem dúvida alguma, sabe que pode contar comigo profissionalmente, pessoalmente, e a gente vai depois marcar nosso almoço, nosso cafezinho ali em janeiro, deixa essa virada de ano acontecer. Mas obrigada de novo. Com certeza, Ká, muito obrigada pelo convite. Você sabe que a recíproca é totalmente verdadeira, né? Pode contar comigo. E o que eu puder, enfim, ajudar em alguma medida, eu tenho muito conteúdo gravado, LinkedIn, Instagram, pode ajudar as pessoas. E estamos aí, né, nessa jornada, reta final do ano, muita coisa para ser feita. Mas, assim, foi um prazerzaço mesmo estar aqui com você, dividindo histórias, dividindo um pouco da nossa jornada de Harvard. Foi, assim, sensacional, Ká. Só esperando aqui encerrar efetivamente para te dar um abraço bem apertado, natalino. Obrigada de novo. E é claro, eu quero deixar aqui meu agradecimento especial a vocês que estão aí em casa acompanhando a gente até o final. Lembrando que nós temos novos episódios todas as quintas-feiras, ao vivo ou gravado, e que esse programa foi feito com muito carinho para vocês. Então, se você está gostando de tudo que aconteceu, se já conseguiu se elevar um pouco com os nossos episódios até aqui, é o que nos deixa feliz. E aproveitando esse clima de Natal tão especial, de final de ano, eu quero desejar a você e a sua família um Feliz Natal, repleto de paz, presença e bons encontros, e que esse seja um tempo de reflexão, gratidão e renovação, e que o próximo ano venha cheio de novos sonhos, coragem para realizá-los e motivos para celebrar cada uma dessas conquistas, por menor que elas pareçam. Eu desejo um ótimo final de semana, um beijo, um abraço e eleva!